No final do capítulo 244 de Jujutsu Kaisen, após o Higuruma invocar a terceira instância do Tribunal do Itadori, o Sukuna anuncia que vai dizer exatamente quem foi o culpado pelas mortes que ocorreram em Shibuya. E, obviamente, foi ele, né? Pelo que a gente viu. Mas será que perante a lei, perante as regras da expansão do Higuruma, o Sukuna pode realmente criar uma brecha para conseguir escapar da punição que o Higuruma poderia dar a ele pelos assassinatos? Ou nesse vídeo a gente vai teorizar e analisar exatamente as opções que o Sukuna teria para fazer isso e quais são as mais prováveis dele fazer. Claro, todo nesse vídeo se refere a uma especulação e quando o capítulo sair tudo isso pode se provar como falso. Mas eu acho interessante vir aqui trazer esses detalhes e a gente analisar um pouco a expansão do Higuruma porque ele é bem interessante. Antes de mais nada, vamos voltar ao capítulo 164 para a gente entender como a expansão do Higuruma funciona exatamente. Bom, essa explicação é dada no próprio capítulo, então eu vou ler e resumir exatamente o que é dito lá. Dentro do domínio do Higuruma, a violência é proibida e qualquer movimentação feita no intuito de atacar alguém será impedida. A pessoa é teleportada de volta pro palco ali, onde eles ficam durante o tribunal. Basicamente lá tem um juiz, que é um Shikigami, que sabe tudo sobre todos que estiverem dentro do domínio e não compartilha as informações com o Higuruma, que tem em mãos só uma única evidência do crime que o réu vai ser acusado. O juiz vai acusar o réu de algum crime que ele já tenha cometido durante a vida perante a Constituição japonesa atual. E ele vai ter que argumentar para se defender tendo 3 opções: silêncio, confissão ou negação. Após a defesa do réu, o Higuruma vai agir como promotor, abrindo a evidência e argumentando contra o réu, tentando dizer que ele realmente cometeu aquele crime. Em caso do réu ser inocente, nada vai acontecer. Mas caso ele seja culpado, tem algumas opções possíveis. As que nós vimos até agora foi a confiscação, onde a técnica amaldiçoada do alvo é confiscada pelo juiz, assim fazendo com que ele não consiga mais usar ela. No caso do oponente não ter uma técnica amaldiçoada, o uso da energia amaldiçoada é confiscado. E a sentença de morte, que segundo o próprio narrador é a pena mais alta possível, onde o Higuruma recebe a espada do carrasco, uma lâmina de energia amaldiçoada que mata qualquer coisa em um único corte. O que acontece no capítulo 164, na luta dele contra o Itadori, é que o Higuruma primeiro abre um tribunal, onde ele acusa o Itadori de ter jogado em um cassino mesmo sendo menor de idade. O Itadori tenta argumentar que entrou no cassino só para usar o banheiro, mas a evidência que o Higuruma portava em suas mãos era uma foto do Itadori jogando nesse cassino. Então, sendo assim, o Itadori foi declarado culpado e perdeu o uso da energia amaldiçoada durante a luta. Depois disso, o Itadori acaba convocando uma segunda instância do tribunal para conseguir argumentar de novo, mas dessa vez a acusação foi outra. O juiz acusou o Itadori pelos assassinatos cometidos pelo Sukuna em Shibuya. E o Itadori confessa que foi ele, assim o juiz dá a pena de morte para o Itadori. O que no final o Higuruma acaba desistindo de executar o Itadori porque ele percebe que o Itadori estava só mentindo porque ele se sentia culpado, já que a evidência que o Higuruma portava em mãos naquele momento dizia que tinha sido o próprio Sukuna que tinha matado e não o Itadori. Assim o Itadori provavelmente sairia como inocente se ele tivesse explicado a situação do Sukuna. Bem, o que acontece? Atualmente, durante o arco da luta em Shinjuku, eles estavam armando o plano do que eles iam fazer após a derrota do Hajime. E o Higuruma decide que vai colocar o Sukuna dentro da expansão para conseguir, pelo menos, confiscar uma das técnicas amaldiçoadas dele, seja o Santuário, seja as 10 Sombras. O que acontece é que ele não sabe como fazer isso, e é aí que descobrimos uma brecha muito importante na expansão do Higuruma, uma brecha que não tinha sido explicada ainda e que foi um nerf bem válido para os poderes dele. Basicamente, a expansão do Higuruma apenas julga o adversário por um crime de cada vez. Não pode julgar ele por todos os crimes que ele já cometeu. Exemplo:
O Sukuna obviamente cometeu milhares de crimes. Provavelmente o Sukuna facilmente já deva ter gabaritado o Código Penal de tantos crimes diferentes que ele já cometeu. Segundo a lei, obviamente. Mas, quando o Higuruma for agir como o tribunal, né? Quando o Higuruma for usar a sua expansão de domínio contra o Sukuna, ele não vai conseguir botar no tribunal todos esses crimes de uma vez só. Ele só vai conseguir julgar um por vez. Se fossem todos os crimes que o Sukuna já cometeu na vida, de uma vez só, ele facilmente receberia a pena de morte. Mas o ponto é que o Sukuna, como o próprio Higuruma fala como exemplo, poderia ser indiciado pelo dano à propriedade que o Sukuna causou quando ele destruiu alguns prédios, por exemplo. Eles teriam que tentar ao máximo filtrar as opções de crime para o Sukuna ser indiciado por um crime de pena de morte e o Higuruma ganhar a espada do carrasco para conseguir derrotar o Sukuna em um ataque. Itadori então sugere que eles usassem uma terceira instância do tribunal deles. Basicamente o que eles fizeram foi entrar os dois na luta contra o Sukuna, o Higuruma abriu o domínio contra o Itadori para acusar novamente ele de ter cometido os assassinatos em Shibuya. Depois disso, assim que ele abriu esse domínio, ele argumentou que o Itadori não era o culpado, porque o que aconteceu da última vez foi que ele tinha um forte senso de responsabilidade e por isso que ele acabou assumindo aquela culpa. Assim, o Sukuna sorri e fala que vai revelar o verdadeiro culpado. E assim o capítulo acaba sem nós descobrirmos quem é o verdadeiro culpado dos assassinatos. Mas eu tenho 4 possibilidades do que pode ser, de quem pode ser esse culpado pelos crimes. Primeiro seria o próprio Itadori, já que o Sukuna poderia argumentar contra o Itadori com algum argumento que a gente ainda não tem noção que ele possa usar. Acredito que seja uma das possibilidades. O segundo seria o próprio Sukuna. Sukuna assumir a culpa e simplesmente deixar o Higuruma sacar a espada do executor. Porque a gente tem um detalhe muito importante. Você ter uma arma que mata qualquer inimigo num ataque não significa que você vai acertar esse inimigo. E cá entre nós, o Higuruma não tem condições alguma de chegar perto do Sukuna para dar essa espadada mortal nele. Ele poderia até, se tivessem mais gente na luta para distrair o Sukuna, ele até conseguiria fazer isso, e eu acho que esse é justamente o plano. É isso que eles falam, dele ir na frente para pelo menos confiscar e depois todo mundo cair em cima do Sukuna de uma vez só. Já que diferente do Gojo, a maioria deles não tem habilidades que sejam limitadas por terem aliados ao lado deles. Então acho muito válido se esse for o caso da estratégia deles, né? Higuruma sacar a espada e os outros distraírem ele pro Higuruma conseguir acertar o Sukuna. O terceiro possibilidade é o Kenjaku. Afinal, foi o Kenjaku que plantou o dedo do Sukuna na escola do Itadori. Então foi ele que teoricamente foi responsável por libertar o Sukuna nessa era. Mas a gente tem que levar uma coisa em conta que os próprios personagens argumentam no capítulo. Possessão e objetos amaldiçoados não são coisas que constam na Constituição japonesa. Portanto, a expansão do Higuruma não valida essas situações. Um objeto amaldiçoado talvez não conte como algo que afetou a pessoa psicologicamente para ela acabar cometendo esse tipo de crime. Porque existem algumas citações dentro da Constituição japonesa que dizem que se uma pessoa tiver em falta das suas capacidades mentais, se ela estiver sendo manipulada ou impossibilitada e cometer um crime, ela acaba sendo passível de perdão. Você não pode penalizar uma pessoa que não estava no seu estado mental normal e que estava sendo manipulada por outra pessoa. O problema é que, como a Constituição não fala nada sobre objetos amaldiçoados, no caso os dedos do Sukuna, é possível que isso não seja válido. E por último, a hipótese mais interessante que eu vi muita gente falando e eu acho que vai ser a verdadeira é o Megumi. Afinal, se vocês lembrarem bem,
por que o Sukuna matou todo mundo em Shibuya foi porque ele usou a suspensão de domínio para vencer o Mahoraga. E o Mahoraga foi invocado pelo Megumi. O Sukuna poderia argumentar que o que ele fez foi em legítima defesa, e assim ele conseguiria burlar esses assassinatos ou pelo menos reduzir a pena dele para apenas um confiscar ao invés da pena de morte, aonde ele perderia alguma das suas duas técnicas, provavelmente as 10 sombras, já que é a técnica do corpo que ele está usando, né? Bom, eu acho que é possível, eu acho que a opção mais provável é essa do Megumi mesmo, mas ao mesmo tempo eu sinto que é um pouco complexo de falar isso, porque a Constituição japonesa também não fala sobre criaturas invocadas e essas coisas, então talvez o Mahoraga não conte de fato. Mas a gente vai ter que esperar para ver o resultado disso. Mas e você? O que você acha? Qual você acha que é o culpado pelos assassinatos em Shibuya perante a lei? Qual você acha que vai ser a resposta que o Sukuna vai dar? Deixa aí nos comentários, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. No mais é isso, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou.